Olá, estamos começando mais o Saúde Capilar e Foco e hoje com Gabi de Paula, nossa técnica, tricologista e terapeuta capilar. Seja bem-vinda, Muito Gabi. Muito obrigada. obrigada a você pela sua presença. Hoje nós vamos saber um pouquinho da história dela, que é linda. A Gabi é nossa técnica. Hoje ela dá aula em vários módulos dentro do centro técnico e ela vai contar um pouquinho dessa história. Gabi, como que você começou a trabalhar com cabelo? Porque eu acho que a sua história é o inverso, né? Você não começou como cabeleireira, não é isso? Não, eu comecei como terapeuta capilar, eu vim de uma transição de carreira, eu era da área hospitalar, então eu acho que é uma área que deixa a gente muito detalhista e atenta às características de todas as coisas de forma geral. Então, quando eu comecei, foi para cuidar do meu próprio cabelo, por curiosidade. Eu tinha uma vontade de ter um tratamento naturalista para cabelo, eu sempre fui muito curiosa. E eu não achava profissionais que trabalhavam dessa forma com cabelo crespo ainda, né? Isso em 2018. Aqui em Juiz de Fora a gente ainda não estava consolidado nessa área. Então eu fiz o meu primeiro curso a título de curiosidade para mim mesma e comecei a cuidar do meu próprio cabelo porque eu queria tirar a química de transformação que eu usava, que era uma química alcalina, né? Que era o relaxamento, que eu já tinha vindo da progressiva, né? Fiz todas essas mudanças, mas eu queria volume. E o volume não era possível com química, porque a gente deixa o cabelo mais alinhado. E nisso eu comecei a cuidar do meu próprio cabelo. Tentei fazer transição capilar algumas vezes. A definitiva foi quando eu raspei. Eu raspei o cabelo todo Que e coragem. comecei a cuidar do couro cabeludo com esse curso que eu tinha de cosmetologia natural, que né, é um curso muito voltado para terapia capilar especificamente. E nisso eu fui me interessando e eu fui vendo que era possível trabalhar com isso, porque o meu outro ramo de trabalho, eu entrei muito nova, muito jovem, em 2013, então eu entrei e fui ali seguindo aquela carreira por oportunidade e necessidade também, mas nunca foi uma coisa que eu quis, né, que eu tinha que aquilo ardia dentro de mim para fazer como profissão. Então, eu fui mudei, e comecei a mudar e ver isso como uma profissão, não só um hobby para mim. Eu vi que eu conseguia ajudar outras pessoas e eu decidi começar a estudar e migrar. Todo mundo me achou louca, eu já era formada, já estava trabalhando, estava tendo uma oportunidade de desenvolvimento dentro da empresa, mas eu falei que não era o que eu queria e comecei a estudar. Aí comecei a procurar, achei uma outra empresa e encontrei a Toctus, que eram as duas empresas grandes aí no mercado. E me interessei pela Toctus porque eles tinham um leque maior e maior assim de produtos de insumos naturais. Então eu podia ser mais criativa. Então, a primeiro momento foi o meu pensamento. Mandei uma mensagem lá para BH e te mandaram o seu número. Aí que eu fui parar lá em Santa Terezinha, no meu primeiro curso. Não tinha muito dinheiro, fui lá, nem te conhecia. Você falou, Não, não, você paga e tá depois a gente pagando vai, aos vai pagando aos poucos. poucos. A Vivi nem conhecia, parcelando as coisas. Aí a gente foi, eu fiz o primeiro curso lá com você. E aquilo assim, meio que explodiu minha cabeça. Falei, não vou conseguir ficar só nisso aqui. Aí eu saí do curso, aí eu comecei a estudar, a ler coisa fora do curso. Em uma semana eu já estava estudando um monte de outras coisas e fui continuando fazendo. E eu estava num outro trabalho, que eu já tinha saído do meu emprego, que me demandava muito tempo, e falei assim, vou trabalhar em outro lugar. Só que eu falei assim, gente, eu preciso sair dessa área. Se eu não sair dessa área administrativa, eu não vou conseguir trabalhar efetivamente, né, com cabelo. Aí que você ficou sem ajudante. Foi, secretária, a secretária saiu, né? Ela foi ganhar neném, né? E aí a Gabi veio trabalhar com quem? Comigo. Aí a Vivi falou assim, você tem alguém para trabalhar? Eu. Ela falou, ué, mas você já não tem trabalho? Eu falei, tenho, mas eu queria estar mergulhada dentro daquilo ali. Então, todas as aulas eu estava lá, eu estava assistindo, e além de eu fazer os cursos que eu realmente fiz com a Vívia, como aluna, eu tive a oportunidade de refazer. Então, eu fiquei repetindo, 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 E repetindo. estudava até tarde, Estudava né? até tarde, imergia, via aqueles rótulos de produto aquilo o dia inteiro. Eu vivia aquilo ali profundamente. Até ter oportunidade no primeiro salão que eu trabalhei. Até pouco tempo, que foi muito incrível, assim. E lá eu consegui aplicar muita coisa do que eu fui aprendendo. E antes disso também fiz a escola de terapia capilar a nível nacional, que me enriqueceu muito. E não imaginava como que ia ser isso. Eu entrei na Viva
carregava caixa mesmo, né, Vivi? A gente naqueles perrengue mesmo de entregar coisas para produto para cliente. E de repente agora eu me vejo dando aula. Então, assim, as oportunidades elas aparecem para todo mundo. Depende de como você vai aproveitar isso. Então, assim, às vezes você vê ali uma profissão, não faz sentido, você quer trabalhar como terapeuta capilar, você vai ser ajudante da empresa? Depende do seu ponto de vista. Então, tudo a gente tem como aproveitar. Então, ela me deu uma chance, eu aproveitei. Aí, de repente, do nada, ela voltou assim: você podia me dar me ajudar em umas aulas introdutórias. Falei, beleza, né? As aulas introdutórias, Tá tranquilo. fácil, né? Mentira, tudo mentira. Mas eu já sabia o seu potencial, né? É, Então, eu já sabia o quanto você estava estudando. Nesse meio tempo aí que ela não falou, ela teve algumas outras formações. São 3 anos já que você está nessa área de terapia, não é isso? eu fiz vários cursos, eu fiz alguns em São Paulo, fiz as formações da Tóctos, fiz uma pós-graduação em tricologia. Nesses 3 anos, né? Olha quanto curso que ela foi fazendo. Então, esse potencial foi sendo aflorado. É, E eu sempre vendo e acompanhando a Gabi. Então, a Gabi veio de uma formação rápida, mas de muito empenho, de muito esforço. Então, eu sabia que você tinha potencial para dar quase todas as aulas do curso. é a coisa que eu não imaginava. De verdade, assim, tipo assim, você vai dar aula. Não, eu vim para começar a trabalhar mesmo, a transformar mesmo o cabelo em uma coisa essencial, né? De que a gente traz a essência da pessoa de dentro para fora e de repente me vi ali, agora dando aula, trabalhando, fazendo um monte de coisa. E a terapia para ela se foi naturalmente. Como que foi para você essa trajetória de transferir? Porque ela não foi cabeleireira primeiro, ela foi terapeuta primeiro, né? É. E como é que foi essa trajetória de começar o inverso? Você sentiu uma evolução mais rápida? Você sentiu que os resultados foram vindo devagar, mais lento ou mais rápido também? Você já teve o reconhecimento rápido dentro do meio que você começou a trabalhar? A parte financeira modificou muito? Eu sei que você trabalha com o coração, essa aqui trabalha com o coração porque ela gosta. Então, é diferente de você ver uma pessoa trabalhar por obrigação. O que você acha dessa transição desses 3 anos? Valeu a pena? Valeu a pena e sim, não parou por aqui, né? Que a gente está sempre tendo que evoluir. Igual eu falei, eu sempre falo para os alunos que o conhecimento ele sempre vai ser escasso. A gente sempre vai estar aprendendo uma coisa nova. Então, Sim. por mais que eu tenha estudado esses 3 anos, eu sempre vou precisar aprender uma coisa nova. E essa coisa de primeiro ter a terapia capilar como base, eu acho que faz diferença sim, porque a gente aprende a aplicar as coisas, a utilizar os ativos, a entender os ativos, como que aquilo performa no tecido, como que aquilo vai poder estimular ou inibir uma patologia e desenvolver um cabelo. Então, você saber isso te dá mais autonomia como profissional, porque você realmente sabe o que vai dar resultado e o que não vai dar resultado. Então, essa parte de vir com essa questão do cabelo e trabalhar como cabeleireira especialista em curvatura veio de uma forma associada, porque as mulheres que querem ter o cabelo natural, independente da curvatura de forma geral, elas já estão com um movimento de querer saúde. Sim. Então, quando elas chegam, a transição capilar, ela não é uma coisa só externa, só o cabelo. Ela está numa mudança de comportamento por algum motivo. E quando a gente tem um trabalho que associa e é alinhado com o que ela quer, que a terapia capilar faz, ela entrega realmente os ativos para a fibra capilar ou as necessidades que o couro cabeludo precisa, com recursos que são fidedignos. Sim. Diferente de quando a gente é cabeleireiro e a pessoa te dá uma receita de bolo. Eu nunca me contentei com isso, né? Tanto que é E uma. não esquece, a receita de bolo ela não é esquecida. Então, a profissional da beleza, ela fica engessada. É Fica. um trabalho mais engessado. Isso é ruim? Não. É o trabalho do profissional da beleza. Mas quando você faz o trabalho inverso, você já tem uma visão mais ampla, né? Você pega É. uma visão geral. E hoje, Gabi é especialista também em corte.
Então, ela veio aprimorando isso, inclusive na parte de visagismo também, terapia capilar, hoje fez o curso de cabeleireiro também. Então, ela fez todo o trabalho que ela consegue olhar, né? Ter um horizonte maior, não é isso? Sim, que aí a gente consegue transformar. Porque, por exemplo, né, uma cliente que tem uma alopecia, a gente não vai fazer um milagre, é tratamento. Então, ela precisa entender que vai ter uma recorrência e que vão ter profissionais afins em torno de nós para aquele cabelo conseguir desenvolver, para ela ter a repilação daquela área. Só que nisso, o processo dela, para ser mais confortável, às vezes eu consigo adaptar um corte. Às vezes ela tem uma entrada muito proeminente na frente, eu faço uma franja. Então o corte veio associado para eu devolver a autoestima de uma forma mais rápida para essa cliente. Sim. E ela ter mais paciência com a parte do tratamento, que isso eu acho que é o que eu consegui equilibrar. Que ótimo. Gabi, ela trabalha hoje somente em Juiz de Fora, mas já está com muitas propostas por aí. Daqui a pouquinho está voando o mundo, porque a Gabi realmente faz um trabalho tanto na parte técnica quanto também na parte de atendimento, né, Gabi? Hoje você trabalha em um espaço, é isso? Isso, eu trabalho no espaço da Priscila, hoje atendo lá, atuo lá como profissional e consigo auxiliar vocês nesses tratamentos de terapia capilar de forma isolada e tratamentos de fibra capilar, mas todos os meus tratamentos de fibra são terapêuticos, então eu criei protocolos autorais ali que eu uso de acordo com a necessidade do cabelo de cada cliente de forma personalizada. Então meus atendimentos são individuais, eu tenho aquele tempo com a cliente, porque realmente é uma troca, né? Uma troca onde eu ouço o que ela demanda e tento oferecer esses recursos de forma consciente também, conscientizando para ela que é um tratamento. Então, que a gente vai ter um processo juntas. E na parte de embelezamento, como você é toda terapêutica, eu trabalho com a parte de terapia em geral. Se for só embelezamento, também é terapêutico. Também é terapêutico. Não existe só embelezamento. A saúde, em consequência, a gente tem beleza. Então, se a gente cuida daquele cabelo, a gente tem brilho. Então, se a gente cuida daquele cabelo, a gente tem elasticidade e a gente tem mais forma. Então, aquele cacho, ele fica mais bonito. Então, eu não trago a beleza como um personagem principal. Ele é um coadjuvante. Ele vem como consequência. A prioridade mesmo é a saúde do cabelo. Ótimo. E você tem alguma dica para quem está nessa transição e está em dúvida, quer fazer terapia capilar, mas é difícil, porque tem que estudar, gente. Gabi está aqui de prova, estuda bastante, mas as consequências são maravilhosas. Na verdade, as respostas que você tem de tudo estudo, né, são perfeitas. Você dá alguma dica para os profissionais que querem voltar para essa área de terapia? Eu tenho sempre uma analogia com as minhas clientes, que elas, dentro do cacho, tem uma coisa chamada day after, que é o dia seguinte do cabelo. E não existe dia seguinte para banho, dia seguinte para escovar dente, dia seguinte para nada. Então, no dia seguinte, a gente precisa finalizar o cabelo. Então, a gente, como terapeuta capilar, no dia seguinte, a gente precisa estudar mais. Então, se você teve um resultado, você precisa estudar mais para você ter um melhor resultado da próxima vez e sucessivamente. Então, para quem quer entrar nessa área, é uma área muito boa, que você ajuda muita gente, só que o esforço que você vai ter vai ser o resultado que você vai ter também. Então, se você é um profissional que estuda pouco, que se dedica pouco, que não entende os insumos, então você vai ter ali as consequências do que você está fazendo. E se a gente tira mais tempo para estudar e se dedicar, isso não deve ser uma coisa ruim, visto como um dolo, né? Um dolo, uma coisa ruim que dá trabalho, peso. Tem que ser uma coisa leve e adaptável, gente, porque hoje eu sou eu sou uma mulher solteira, eu não sou mãe. Então você que é mãe, às vezes você tem menos tempo, adaptar. Então hoje a gente tem conteúdo em vídeo, em áudio. Então em tempo que você está ali limpando a casa, você coloca um podcast de saúde que você acha que não tem nada a ver com terapia capilar, mas tem tudo a ver. Então tem formas diferentes da gente estudar. E a gente vai sempre ter um apoio. Eu tenho a Vivian, você também pode ter a Vivian se você entrar dentro da escola de terapia. Ela vai te dar essa assistência. Eu já vi alunos tendo dificuldade, ela marca aulas particulares. Então, e cada um tem seu tempo, não ficar comparando. Igual eu tenho uma facilidade, sim, de aprender. Eu tenho um dom de Deus, de aprender as coisas mais rápido. Mas cada um tem o seu tempo. E você não eu não sou melhor do que ninguém por causa disso. Não. Então, eu tenho pontos fracos que talvez você tenha pontos melhores do que eu, e eu tenho esses pontos fortes que são melhores que você. A gente só é diferente e aprende de forma diferente.
Então, estudar é um exercício. Como você consegue estudar? Eu tenho o meu método e você vai ter o seu dentro da sua realidade. É só você não se limitar pelas dificuldades, porque as dificuldades vai ter. Eu tinha dificuldade financeira. E a Vivian foi uma pessoa que, tipo assim, não, abriu a porta para mim, parcelou, foi quase o crediário. Mas isso nós encontramos, nós temos que buscar. Eu acho que o primeiro lugar aqui, entrando um pouquinho na parte particular, é Deus, que direciona Sim. pessoas. E aonde você estiver, porque esse é um canal aberto, né, para vários profissionais de todo o Brasil e também fora. Onde você estiver, você tem que pedir direcionamento para Deus e encontrar a pessoa certa para poder te direcionar. E foi o que a Gabi pediu. Desde o início ela está falando que foi uma vontade da vida dela. Ela já foi colocando isso para dentro do seu coração e Deus foi direcionando e encaminhando. E você também, se você quiser encontrar esse caminho, seja qual for, seja na terapia, no embelezamento ou em qualquer outra área, é só pedir direcionamento. Eu acho que é o que você fez também, né? E aproveitar as oportunidades desse direcionamento. Não Sim. adianta só pedir, aí vem a oportunidade Você deixa passar. e a gente deixa passar. A gente tem que pegar aquilo, porque na dificuldade a gente já tá. Então, aquilo ali a gente pode transformar em uma coisa boa. Pode ser que não dê certo, pode ser que não dê certo, mas você pelo menos teve esse movimento de tentar e uma hora isso vai refletir em resultados para você, para sua família, porque quando a gente melhora profissionalmente, financeiramente, a gente melhora todo o nosso entorno. Então, é isso que vocês têm que pensar. Realmente, e honrar as pessoas que ajudam a gente. Então, assim, a gente sempre lembrar disso, eu sempre lembro. Falo isso sobre a Vivian, sobre a minha mãe, sobre a minha família, porque é honrar as pessoas que estiveram conosco nesse processo que foi às vezes um pouco difícil e tentar ter essa rede de apoio. E se não tiver essa rede de apoio de fora, tem os amigos, então assim, que a gente vai construindo na trajetória e que vão ajudando a gente. Isso é uma construção de vida, né? E a Gabi pôde falar isso pra gente, uma história linda. Ela veio de uma outra área, depois ela passou por uma dificuldade financeira para trabalhar com estoquista, depois começou a trabalhar como caixa e assim veio vindo muitas coisas para ela, fluindo, ela estudando um estudo e hoje ela está aí como terapeuta e técnica. Gabi, só agradecer sua presença, agradecer a sua entrevista, seu relato de coração, que a gente sabe que realmente é a sua história. E fala um pouquinho do seu Instagram, conta o seu Instagram para quem quiser buscar. Gabi faz vídeos maravilhosos, explicativos e que faz com que você entenda muita coisa sobre a terapia capilar. Então é só seguir ela lá. Onde que o pessoal pode te encontrar, Gabi? Gente, minha rede social é Gabi de Paula, com Gabi brasileira, com I no final e 2 underlines no final. Então, se vocês conseguem me achar lá, acompanhar os conteúdos que eu tenho feito, eu sempre tento fazer coisas para ajudar e conscientizar as pessoas de uma forma gentil e ao mesmo tempo passando informação. Espero que vocês gostem. Muito obrigada, Gabi. E você que gostou desse conteúdo, curte, compartilha, entra também no nosso TikTok, lá também tem muito conteúdo da Gabi. É o mesmo, Saúde Capilar em Foco, e você pode encontrar muita coisa bacana lá para você ir aprendendo aos poucos, como a Gabi foi aprendendo, buscando automaticamente com cursos gratuitos, vídeos, várias possibilidades que hoje a internet nos traz. Muito obrigada, espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima.